Finalizar justamente com o tema dessa série que nós escolhemos lá. Não está tudo bem, mas ficou esse tema aqui para a gente encerrar e finalizar aqui, digamos, esse período de reflexão que nós tivemos no mês de setembro. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Jó. Nós vamos ler o último capítulo do livro de Jó, Jó no capítulo 42. Pessoal, nós estamos fazendo a leitura do último capítulo do livro de Jó, Jó 42, e esse é sem dúvida nenhuma um dos textos mais lindos que existem nas Escrituras Sagradas, por um motivo, né? Porque nós que temos a visão do todo, quando nós lemos aqui o capítulo 42 do livro de Jó, o que nós temos que trazer em mente enquanto nós fazemos essa leitura é o fato de Jó ter passado por todas as dificuldades que ele passou, né? Jó foi uma pessoa que viveu um sofrimento muito profundo. Em um único dia, Jó perdeu 10 filhos. Ele teve que lidar com o velório e sepultamento de 10 filhos. Ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu a sua saúde, a ponto de se coçar com cacos de telha. O Jó, ele tinha feridas purulentas. Há no livro de Jó, inclusive, uma citação de que as pessoas ao redor já o evitavam por conta até do hálito de Jó, que fedia podre, por conta das dificuldades que ele vinha passando. Então, quando a gente lê o capítulo 42, é no mínimo interessante que a gente traga um pouco à memória todas essas aflições pelas quais Jó passou. Eu costumo dizer que eu colocaria Jó dentre os grandes guerreiros que a Bíblia traz. Jó, para mim, está ao lado de Davi, está ao lado de Sansão, está ao lado de Elias, dado o gigante que ele enfrentou no seu sofrimento, dado a intensidade com que o sofrimento bateu a porta da sua vida, ele para mim está entre esses gigantes, esses guerreiros de Deus. Então vamos ler Jó 42 a partir dessa ótica, tá? Diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: Quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Tu disseste: Agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: Estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a respeito de meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que antes possuía. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira deu o nome de Gemina,
a segunda de Késia, a terceira de Queren-Rapúquio. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto aos seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. Então morreu em idade muito avançada. Senhor, obrigado. Nós te agradecemos mais uma vez porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Nós já cultuamos a Ti por intermédio das orações, por intermédio dos louvores, por intermédio das brincadeiras que as crianças fizeram em nosso meio até esse momento. Agora nós queremos cultuar a Ti com a nossa atenção e com a nossa concentração voltadas à Tua Palavra. Fala conosco nessa manhã, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Não está tudo bem, mas vai ficar. Existe uma expectativa por dias melhores que faz parte da vida humana. Existe uma expectativa pelo melhor que é intrínseco à natureza humana. Eu gosto muito de um cantor que chama Elomar Figueira de Melo, e tem uma música dele que chama Cavaleiro de São Joaquim, que é um povoado, que diz assim: penso que na derradeira curva do caminho existe um lugar sem dor, sem pedra, sem espinho. Mas se de repente lá chegando eu não encontrar, seguirei em frente, continuando a procurar. Faz parte da vida humana procurar por dias melhores. Faz parte da vida humana ansiar por dias melhores. Ansiar por melhorar a nossa vida, a vida daqueles que estão ao nosso redor, a vida da comunidade onde nós estamos inseridos. A natureza humana, ela anseia pelo melhor e ela buscará sempre o melhor naquilo que ela estiver inserida. Até mesmo nas mazelas humanas que nós vemos, e inúmeras pessoas vivendo algumas vidas disfuncionais do nosso ponto de vista, porque nós julgamos a partir do nosso ponto de vista, essas pessoas muitas vezes estão buscando o melhor para si. Estão buscando uma situação onde elas se encaixam, onde elas conseguem viver de uma maneira mais leve, buscando viver melhor para si mesmo, às vezes causar menos sofrimento para as pessoas que estão ao redor de si. Enfim, há na natureza humana uma busca que o leva a buscar os dias melhores, a buscar o vai ficar melhor. Talvez não esteja muito bem agora, mas vai ficar melhor. Há uma expectativa na vida humana que busca isso. Isso também encontra eco na nossa fé cristã. A fé cristã também partilha isso, principalmente a partir da nossa ótica redentora, como o Dielson cantou aqui. A ótica redentora que nós nutrimos da nossa fé em Cristo nos faz ter a certeza de que um dia todos nós estaremos desfrutando para toda a eternidade da presença do nosso Deus, do amado da nossa alma, daquele que nos conhece por inteiro, daquele que tem nos segurado no colo, daquele que tem identificado em nós pontos de melhoria e tem comunicado isso a nós por intermédio do Teu Espírito Santo. Pois então veja, a partir de uma ótica em fé cristã, nós olhamos para o nosso futuro e o que o nosso futuro nos reserva é um futuro abençoador na presença do nosso Salvador. Há na fé cristã a expectativa também por um futuro glorioso, por dias melhores que virão. Foi o apóstolo Paulo que disse: se nós esperarmos por Deus apenas nesse mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Como que dizendo, existe uma vida no porvir, existe um algo melhor, onde o ladrão não mina, não rouba, e a traça e o ferrugem não corrói, lá onde o nosso tesouro está muito bem guardado, onde a nossa casa eterna está sendo construída na presença do nosso Deus. Amém. Amém? Então há na fé cristã também essa expectativa por dias melhores que virão.
Agora, irmãos, nós não podemos ignorar o fato de que a nossa vida humana, enquanto aqui nós estamos, ela acontece em ciclos. A nossa vida humana, ela não é uma constante crescente em que tudo vai dando certo, vai dando certo, vai dando certo, até que um dia você nem está mais aqui. Não é isso. A nossa vida humana aqui, ela acontece em ciclos. A vida de Jó nos mostra isso, e a nossa experiência humana também nos mostra isso. Porque na vida de Jó tudo estava bem. De repente tudo não estava bem. E de repente tudo está bem de novo. E dali a pouco tudo não está bem. E na minha vida é assim, e eu tenho certeza que na sua vida também é assim. Porque, embora nós estejamos prosseguindo para um alvo em Cristo, a nossa vida, ela vai em ciclos. Tem momentos que nós estamos no alto do topo, e tem momentos que nós estamos agarrados com Deus no vale da morte. E tem momentos que nós estamos no topo de novo. E tem momentos que nós estamos agarrados com Deus nas florestas mais escuras da noite. A nossa vida acontece dessa maneira e ela vai se revelando a nós dessa maneira. Essa é a vida real que nós pisamos no nosso dia a dia, sem nenhum triunfalismo, sem nenhuma máscara, sem nenhum cosmético. É a vida que nos reserva incertezas a partir do momento que nós vivemos. A vida não é para amadores, a vida é para pessoas que estão de fato interessados em viver autenticamente para Deus, para si e para o seu próximo. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo meu, e vejam que coisa, né? Uma pessoa do bem, uma pessoa excelente, uma pessoa genuína do Evangelho, ficou por 2 anos desempregados. Casou, perdeu o emprego e ficou por 2 anos desempregado, vivendo de bicos, um bico aqui, outro ali. Ou seja, estava vivendo um período extremamente difícil na sua vida. E ele consegue uma recolocação profissional na sua área, numa empresa excelente. Subiu, feliz, conseguindo quitar dívidas, conseguindo assumir novamente compromissos, sonhos, metas familiares que foram deixadas de lado, e agora retomando tudo isso. E um dia chovendo, ele saiu para ir para o trabalho, escorregou na calçada, quebrou a canela em 3 lugares. Eu conversei com ele ontem, já está afastado há 7 meses do trabalho. E novamente, vivendo um período super difícil. Agora o que me chama a atenção é a capacidade de eu estar conversando com uma pessoa que está vivendo ciclos constantes na sua vida, e ela, no diálogo comigo, dizer assim: mas daqui a pouco eu já estou de novo no trabalho, e Deus vai me abençoar lá dentro, porque é a porta que Deus abriu. Vejam a expectativa do melhor. A fé colocada naquele que sabe de todas as coisas. Nós sabemos parte, Deus sabe o todo. A esse período de dificuldades que nós passamos, alguns filósofos e teólogos chamam ele de a noite escura da alma. Outros chamam de a grande muralha da vida, que nós nos deparamos com essa muralha vez por outra em nossas vidas. Ou nós podemos simplesmente chamar assim de taosso. É a fase taosso da nossa vida, é essa fase difícil pela qual nós passamos. É taosso. E a pergunta que fica para a gente é: o que fazer quando o taosso chegar em nossas vidas? O que fazer quando as coisas não vão bem? O que esperar de períodos difíceis como esses que nós passamos, que aparentemente não nos trazem benefício nenhum? O que esperar de tudo isso? O crescimento, irmãos, para a maturidade em Cristo e o crescimento para a maturidade em vida, ele obrigatoriamente passará pelos períodos taosso da vida.
ele obrigatoriamente passará pelos períodos de vale da vida, pelos períodos de noite escura, pelos períodos de grande muralha que nós teremos que enfrentar. Querer nos esquivar desse período é querer ficar como que para sempre sendo uma criança como essas que estão aqui sendo cuidadas com todo zelo por nós. Mas essas muralhas, essas noites escuras e esses períodos taosos da nossa vida, eles têm o poder de nos arremessar para o alto, para a presença do nosso Senhor, para caminhar bem de junto, bem de perto dele e trazer para nós como que músculos para a nossa fé, para a nossa vida emocional, para a nossa vida espiritual, nos tornando mulheres e homens que caminham diante das dificuldades dessa vida de cabeça erguida. Tudo isso eu já vi, tudo isso eu já enfrentei e temos um ombro grande, esticado para quem ele quiser reclinar a sua cabeça. Amém? Amém. Dentro dessa visão do todo que nós temos hoje, eu me refiro à leitura do livro de Jó, tendo essa visão do todo que nós temos, vamos procurar identificar de maneira muito simples e muito sóbria três áreas da vida de Jó que foram curadas através desse período difícil que ele passou, através desse período de não estar tudo bem que ele passou. Uma primeira área que Jó teve curada em sua vida é que Jó teve a comunhão consigo mesmo curada. Jó teve a comunhão consigo mesmo curada. Alguns versículos que nós lemos, versículo 3, parte B, diz assim: certo é, Jó falando, certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. E os versículos 5 e 6 dizem assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó teve a comunhão consigo mesmo curada. O caminho que Jó passou de não estar tudo bem, o caminho de noite escura do Jó, o caminho das muralhas, de estar osso na vida do Jó, ele foi preenchido de uma profunda reflexão sobre a vida dele. Não foi um período que ele deixou passar desapercebido. É só mais um período de sofrimento, é só mais um período de dificuldade. Não. Jó, ele trouxe o olhar para dentro de si. E nesse olhar para dentro de si, é como se Jó estivesse assim, fechando a vida dele para balanço. É como se nós olhássemos para a vida de Jó e estivesse escrito assim uma placa: fechado para balanço. Jó estava fazendo balanço da sua vida. O que ele sabia de Deus até o momento, o que ele sabia sobre si mesmo até o momento, e o que ele estava aprendendo agora nesse período de dificuldade, nesse período de noite escura que ele estava passando. Jó, ele tanto olhou para si, que ele foi alguém que teve a coragem de dizer: antes eu. Jó foi alguém que teve a coragem de dizer: antes eu. Essa é uma atitude de maturidade muito grande. A pessoa olhar para si e assumir assim: olha, antes eu tinha uma visão muito mesquinha de Deus. Antes eu conhecia Deus assim de ouvir falar, os outros comentavam, eu ouvia e achava que estava tudo bem. Agora não. Agora eu conheço Deus de ver, de andar com Ele. Ele está perto de mim, e em todo esse período de dificuldade que passei, não estive só. Deus estava comigo. O Senhor estava comigo. Ora, irmãos, a verdadeira vida cristã e a verdadeira maturidade e crescimento em Cristo, que nos tira daqui e nos leva para cá, é uma maturidade que nos propõe dizer: antes eu. Porque não tem ninguém que tenha de fato e realmente vindo para Cristo que não possa dizer assim: antes eu era um mentiroso.
Antes eu mentia. Antes eu era um desonesto. Antes eu abusava em diversas áreas da minha vida. Agora não faço mais. Então não há quem de fato esteja em Cristo, e isso é para valer, que não tenha inúmeras áreas da sua vida em que ele possa, com toda sinceridade, dizer, e que os outros conseguem observar isso na sua vida, que ele fala assim: olha, antes eu. E eu poderia até compartilhar assim umas experiências minhas, né? Eu posso dizer assim, com muita humildade também, olha, antes eu, Rodrigo, espiritualmente falando, eu tinha essa visão de Deus que é muito mesquinha mesmo, uma visão tacanha de Deus que se eu muito fizesse, Deus muito me abençoaria, e que se eu muito não fizesse, Deus não estava nem aí para mim. Antes eu, agora não mais. Agora eu sei que Deus me ama, que Deus está comigo, independente do que eu faço ou deixo de fazer. Não são os meus méritos que vão fazer o olhar amoroso de Deus virar para mim. O olhar amoroso de Deus já está virado para mim antes de eu nascer. Antes eu, na minha vida emocional, posso dizer que tinha muita dificuldade de ouvir críticas. Ouvia, mas não entendia aquilo como um presente. Hoje eu escuto críticas e posso dizer que essas críticas para mim são um presente, porque me lapidam, me fazem melhorar. Mas antes eu, agora não mais. Antes eu tinha uma vida sedentária, não conseguia baixar para desligar uma tomada. Eu falei, eu preciso cuidar do templo. E fui fazer academia, porque senão eu vou daqui um dia paralisar, né? Não consigo mais dar uma cambalhota com meu filho, né? Antes eu, agora não mais. Então, a vida cristã, como um todo, ela nos propõe esse olhar. De que antes eu, porém agora já não mais. Nos leva nessa dinâmica de crescimento em Cristo. De retomar a comunhão com a gente mesmo. E foi isso que aconteceu com Jó. Uma área da vida dele que foi curada foi na comunhão consigo mesmo. E aqui eu quero dizer até pausadamente, com toda a reverência, que nesse ponto reside um mistério. E o mistério aqui é o seguinte: que enquanto eu não estiver bem consigo mesmo, dificilmente nós estaremos bem no nosso relacionamento com o outro e no nosso relacionamento com Deus. Dificilmente. A partir do momento que nós retomamos a comunhão com o nosso eu sadio em Cristo, olhamos para a vida que Deus nos deu e nos permitimos receber esse amor de Deus, cuidando da nossa vida como um todo, e nos antenamos novamente conosco mesmo, aí isso começa a refletir em outras áreas. Isso reflete no nosso relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor e, sobretudo, no nosso relacionamento com Deus, que fica muito agradável. É muito bom caminhar com Deus com a vida leve. Amém, irmãos? Amém. Uma segunda área em que Jó teve a sua vida curada é que Jó teve a comunhão com o outro curada. Primeiro ele teve a comunhão consigo mesmo curada. Agora Jó teve a comunhão com o outro curada. Os versículos 10 e 11 dizem assim: depois que Jó orou com seus amigos, o Senhor lhe tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que antes possuía. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que o haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolavam e o confortavam por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Jó teve a sua comunhão com o outro curada. Jó foi alguém a quem o período de sofrimento não deformou como pessoa. E por que eu digo isso? Porque Jó não foi alguém que se isolou, que se absteve de todo e qualquer tipo de relacionamento com o outro. Mesmo no período difícil que Jó estava fazendo, e mesmo com as inúmeras
coisas não tão boas que os seus amigos falavam, ele se permitia relacionar com o outro. Ele recebia visitas. E enquanto podia estar em contato com o outro, ele estava. Jó foi alguém a quem o sofrimento e o período difícil a que passou não o deformou como pessoa. Ele não se isolou, mas se permitiu continuar relacionando, tendo comunhão com o outro, aprendendo com o outro, escutando o outro, mesmo quando o outro não falava algo muito coerente. Irmãos, é no relacionamento com o outro que a nossa identidade em Cristo é formada. É no relacionamento com o outro que a nossa identidade em Cristo é formada. Portanto, a tentação que às vezes nós temos de, ao passar por dificuldades, nos isolarmos do ambiente de culto, do ambiente de igreja, ou da comunhão com os amigos, ou da comunhão com a família, é uma tentação que deve ser evitada a todo e qualquer custo. Porque o se relacionar com o outro é abençoador para o outro e abençoador para nós. É no relacionamento com o outro que muitas vezes, em conversas informais, que nós temos a percepção de áreas que nós precisamos mudar e começar a intensificar a atenção em nossas vidas. Então, é no relacionamento com o outro, e aí eu queria trazer um pouco mais para o nosso ambiente aqui de culto, e eu fico muito à vontade de falar aqui com todos vocês, porque todos nós somos de um ambiente cristão. É justamente quando nós passamos pelo período de dificuldade, pelo período de taoço na nossa vida, que nós devemos reunir forças, nos levantar e caminhar para o lugar de culto, porque é no lugar de culto, é no lugar de união, é no lugar de comunhão que o Senhor estende a mão e ordena a sua bênção. Porque é possível que nós estejamos aqui hoje e às vezes tem gente que está com mais fome, gente com menos fome, gente com mais sono, gente com menos sono, mas não ignore por conta disso o fato de que o Espírito de Deus passeia em nosso meio, nos curando em áreas que nós sequer imaginamos. Porque a promessa dele que quando o seu povo se reúne para louvar e bendizer o seu nome, ali o Senhor ordena a sua bênção. Portanto, o isolar-se é uma atitude que deve ser evitada de toda e qualquer forma em nossa vida. Então vem para a comunhão. Se não está conseguindo vir, chame alguém para te visitar. Não tenha dificuldade com isso, levante a mão, fala, estou aqui. Período difícil que eu passei na minha vida, eu não conseguia sair uma época. Mas eu levantava a mão e falava, olha, vem cá. E vira e mexe, eu recebia alguém, a gente tomava água e dava risada demais. E a gente celebrava ali. Então, se não está podendo ir, chame, mas não perca a comunhão. Relacione-se. Veja no rosto do outro a figura de Deus. Amém? Amém. Um terceiro e último ponto que nós podemos identificar aqui, em que a vida de Jó foi curada. Em primeiro lugar, a comunhão consigo mesmo foi curada. Em segundo lugar, a comunhão com o outro foi curada. Mas Jó também teve a sua comunhão com Deus curada. A comunhão com Deus foi curada. Os versículos 12 e 13 diz assim: o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Jó teve a comunhão com Deus restaurada, não porque ele foi abençoado em dobro. Todo mundo gostaria de ser abençoado em dobro aqui. Quem não gostaria? Eu gostaria de ser abençoado em dobro. Mas não foi por conta disso que Jó teve a comunhão com Deus curada, restaurada. Jó teve a sua comunhão com Deus curada e restaurada, e ele só pôde celebrar
tudo que ele ganhou em dobro, porque no período de aridez, no período de secura, no período da noite, no período de nevascas, ele esteve firme em Deus. Às vezes sem sentir nada, mas esteve firme com o Senhor. Às vezes sem perceber nada ao redor, mas ele permaneceu firme. Porque, de verdade, às vezes, o que nos resta é só permanecer firme. Sabe esse calorzinho gostoso que a gente sente quando a gente louva aqui? Às vezes até isso nos falta. Aquele calorzinho gostoso no peito, às vezes nem isso a gente sente. E quando você não sente nada, o que você vai fazer? Permanece firme em Cristo. Não é pelo fato de você não sentir que Ele não está lá. Então, você permanece orando, crendo, louvando da sua maneira, mas permanece firme em Cristo. Porque o momento em que o ficar tudo bem voltar, aí você vai poder celebrar com toda intensidade. Porque quando você não está tudo bem, você não abandonou, você não retrocedeu, não recuou, mas criou raízes profundas no nosso Salvador. Existe uma ilustração que eu gosto muito, que diz que um grupo ele foi escalar uma montanha rochosa e que naquela montanha, de uma determinada altura para cima, tinha neve. E numa determinada região por onde eles estavam escalando, naquela encosta, dava sobre ela ventos repentinos, nevascas muito fortes. E num determinado momento todo mundo foi desistindo pelo caminho e ficaram só 2 amigos. E ele puxou a corda para continuar subindo, a corda escapou lá de cima. Aí um olhou para o outro e falou: agora a gente ou volta, ou alguém vai ter que se arriscar a subir e colocar outro gancho lá em cima para a gente continuar a nossa escalada. Aí um dos amigos falou: eu subo, eu coloco o gancho lá e a gente sobe. Aí um amigo foi escalando, com muito risco para a sua própria vida, sem nenhuma corda de vida que pudesse o salvar caso ele caísse. Ele chegou lá no alto e quando ele começava a fixar o gancho, deu contra aquela encosta uma nevasca muito grande, de modo que quem estava embaixo não conseguia ver quem estava em cima, e quem estava em cima olhava para baixo e não enxergava mais ninguém. A pessoa que estava em cima jogou uma corda para o de baixo e ficou segurando a corda. E o de baixo, ao ver a corda cair, pegou a corda e ficou segurando também. E eles ficaram ali segurando a corda sem ninguém enxergar ninguém naquela nevasca por algumas horas. Quando a nevasca passou, um conseguiu ver que o outro ainda estava lá. E ele continuou subindo e eles conseguiram escalar aquela montanha. Passado alguns meses, eles foram dar uma entrevista para um canal de esportes e o entrevistador perguntou: o que vocês fizeram quando a nevasca ficou mais forte, mais intensa, em que nenhum enxergava o outro? Aí eles falaram assim: nós só seguramos a corda, era o que tinha para fazer. Com isso eu quero dizer que, às vezes, a única coisa que nos resta é segurar a corda, sabendo que Deus está do outro lado, mesmo que nós não enxerguemos, mesmo que nós não percebamos, mesmo que nós não sintamos nada, Deus está do outro lado segurando a corda. Amém? Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, que nos acompanha por nevascas fortes da vida. Então Jó teve a comunhão consigo curada, a comunhão com o outro curado e a comunhão com Deus curada. Isso encontra eco no grande mandamento de Jesus: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a força, de todo entendimento, e ao teu próximo como você ama a você mesmo. Ame a Deus, ame ao próximo, ame a si mesmo. Tome conta da vida que Deus te deu. Não estava tudo bem na vida de Jó, mas ficou. A nossa mensagem como igreja, para todos que nos escutam, seja aqui, seja via internet, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de fé. E nós que somos do Evangelho, nós somos portadores dessa mensagem de esperança.
dessa mensagem de fé. Nós temos sim essa expectativa muito forte em nossa vida, que qualquer um que venha do nosso lado falando que não está tudo bem, nós olhamos para ele e vai ficar. Deus vai abrir uma porta, Deus vai curar, Deus vai entrar com providência. A nossa mensagem é sempre uma mensagem de fé, de um Deus que está vivo e atuante em nossas vidas. Amém, irmãos? Às vezes nós achamos que esse período taoso da nossa vida é um período infértil, que não serve para nada, só está ali para nos fazer sofrer. Muito pelo contrário. É justamente desses períodos que nós temos diversas áreas da nossa vida curada, né? Às vezes até sem perceber. Eu já contei isso outras vezes e até peço licença para o Adriano, meu cunhado que está aqui, para contar isso, né? A minha sogra, uma pessoa de um coração maravilhoso, amava seus filhos, ela foi acometida por um câncer, ainda nova, e foi o câncer que a vitimou, que levou a minha sogra, e ela não está mais aqui com a gente, né? E eu pude testemunhar que Deus não a curou do câncer, do tumor que a levou, mas Deus curou diversas áreas da vida dela, no meio daquele sofrimento que ela estava passando. Foi no meio daquele sofrimento que ela estava passando que ela viu a família se reunir ao redor dela, que ela viu os filhos se reunirem ao redor dela, os netos se reunirem ao redor dela, e todo mundo dando a atenção que ela merecia. O próprio Adriano abriu a porta da casa dele por um bom período para que lá ela ficasse. Então, uma atitudes inúmeras vindas da parte de Deus no período de sofrimento que trouxeram cura para diversas áreas da vida dela. E assim eu acredito que acontece com a gente todos os dias, sobretudo nos períodos de dificuldade que nós passamos. Nós achamos que são os períodos mais inférteis e mais despropositados. Muito pelo contrário, é justamente nesse período que as grandes sementes da nossa vida estão sendo germinadas para daqui a pouco florescerem. Amém? Amém. Vamos ficar em pé? Vamos orar?